Não importa se você já investe em renda variável ou se ainda não começou. Possivelmente você vai errar na hora de decidir se entra nessa categoria ou se continua investido nela. Eu tenho observado no meu atendimento individual dos clientes e alunos a adoção de alguns parâmetros que parecem inteligentes, mas que estão redondamente errados. E não tem nem como julgar, porque essas falsas premissas são exatamente aquilo que a indústria financeira e as redes sociais te ensinam a usar. Eu vou te mostrar nesse vídeo os erros de avaliação mais comuns para entrar em renda variável, as 3 perguntas que decidem, de verdade, se renda variável é para você e uma regrinha de bolso com base acadêmica para você calibrar o quanto. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Os erros de renda variável se agrupam em 3 grandes famílias. A família 1 é a do horizonte de tempo errado. O primeiro grande erro é entrar em renda variável com aquele dinheiro que tem uso em menos de 10 anos. Bolsa é uma classe que pode passar muitos anos abaixo do preço que você pagou. E isso faz parte do funcionamento normal dela. Se o dinheiro tem data e expectativa exata de retorno, ele não tem lugar em renda variável. E não é só o horizonte de tempo para o uso do dinheiro que importa, mas também o horizonte de tempo que você tem para ficar acompanhando o desempenho, o retorno daquele ativo. Ficar acompanhando ativamente o que a sua carteira rendeu nos últimos 12 meses, ou até mesmo 24, 36 meses. Essas janelas em que o resultado da bolsa é basicamente um sorteio só vai te deixar mais ansioso e diz muito pouco sobre a qualidade do seu plano de longo prazo. E também não tem nada pior que comparar renda variável ou uma carteira que contém renda variável com o CDI ano a ano. O CDI é no máximo a régua do teu caixa. Medir bolsa contra CDI em janela curta é a mesma coisa que medir a qualidade de um maratonista pelos primeiros 400 metros. A informação existe, mas ela mais atrapalha do que ajuda. Perceba aqui nesse gráfico que cada barra dessa representa o melhor e pior resultado que já existiu para quem segurou bolsa naquele tempo, olhando todas as janelas desde 1995. Em janelas de 6 meses, o nosso Ibovespa entregou desde 75% negativo até mais de 200% de ganho anualizado. Isso é ruído, é variação brusca de curto prazo. Em janelas de 1 ano investido, a faixa ainda vai de menos 44% para mais 152%, e 1 a cada 3 janelas terminou no vermelho. Agora repara o que acontece conforme a gente vai esticando essa janela investida. Em 5 anos, o pior caso já encolheu para menos 10%. Em janelas de 10 anos, não teve retorno nominal negativo. Considerando 259 janelas de 10 anos que existiram, o pior resultado do Ibovespa foi de empatar, e a mediana de retorno ficou em 10% ao ano. Ou seja, no curto prazo, você está medindo o humor do mercado, é muito volátil. Mas no longo prazo, você está medindo mais de perto os lucros e os fundamentos das empresas. É por isso que comparar sua carteira de renda variável com o CDI a cada 12 meses só produz decisão errada. A família 2 é escolher renda variável pelo retrovisor. Comprar ativos de renda variável considerando o que mais subiu no passado, achando que isso vai continuar. Isso pode te gerar uma belíssima surpresa negativa no futuro. Quem já comprou um fundo campeão do ano ou a ação que mais subiu, descobriu que o pódio raramente se repete no futuro. Por outro lado, escolher o que mais caiu achando que tá barato, já caiu demais, vai voltar a subir, também é um péssimo decisor. Preço que caiu muito conta uma história, e às vezes a história é que o ativo piorou de verdade. Lembram da Oi, por exemplo? Ela foi uma ação que de 2009 a 2014 chegou a cair mais de 90%. Quem comprou Oi naquela época achando que ela ia subir nos próximos 5 anos, tomou uma belíssima surpresa, porque descobriu que era sim possível cair mais 90% de 2014 a 2019. E depois disso, caiu ainda mais 99% nos próximos 5 anos, até então ter sua falência decretada e parar de ser negociada em bolsa. Outra regra de retrovisor, que é péssima, é escolher o ativo de renda variável que pagou mais dividendo. Dividendo alto parece renda extra, parece renda garantida, mas o que importa é o retorno total
total, ou seja, o dividendo recebido e o aumento do preço do ativo. Focar só no que está pingando na conta já fez muita gente carregar a empresa ruim que distribui rios de dinheiro enquanto o patrimônio anda de lado. Isso também é bem comum ao escolher fundos imobiliários. Eu dediquei um vídeo inteiro a explicar como lidar com renda passiva dos dividendos, o link está aqui em cima. E a família número 3 é a arrogância de achar que a gente sabe alguma coisa sobre o futuro. Decidir comprar ou vender um ativo de renda variável com base em projeção de retorno futuro, seja pela TIR esperada, preço-alvo, fluxo de caixa descontado ou qualquer outra sigla bonita de relatório de analista. É um cálculo fundamentado? Claro que sim, mas boa parte do fundamento vem de premissas que ninguém tem certeza. Preço-alvo de 12 meses vai errar muito para cima, para baixo, com uma constância impressionante. E você não deveria terceirizar a sua decisão de risco para uma planilha de falsas certezas. E nessa mesma família está aquele erro de achar que sabe o que vai acontecer no futuro com aquela empresa de estimação ou com aquele setor que você ama. Investir num setor porque você trabalha nele ou numa empresa porque você gosta do produto ou continuar segurando uma posição porque sempre teve, esse apego é um péssimo gestor de carteira. A empresa não sabe que você existe e o seu conhecimento de algum produto ou algum setor diz muito pouco sobre o preço disso no futuro. Repara que todos esses critérios têm em comum uma coisa. Nenhum deles fala de você. Todos estão olhando para o ativo. E a decisão de renda variável começa na direção contrária. Em vez de perguntar, essa ação é boa? A pergunta que mais decide na realidade é, renda variável cabe na minha vida agora? E isso se responde com 3 perguntas que, aliás, são as mesmas 3 dimensões de risco que qualquer análise séria usa. Primeira pergunta é, eu tenho estômago para isso? Essa é a dimensão da disposição. O teste sincero para isso é ver como você se comporta de fato quando algum ativo cai 20%, 30%, e em renda variável isso vai acontecer, a dúvida é só quando. Nesse cenário, o que você faz? Você vende tudo e transforma uma queda temporária em um prejuízo permanente? Ou você espera, aporta normalmente e sabe que isso faz parte do jogo, inclusive é benéfico para quem está em acumulação? Se você não sabe se aguentaria, isso já é uma informação muito valiosa. E ignorar essa parte de informação custa caro, porque o maior destruidor de valor, de retorno na renda variável, é o comportamento do dono, que vende no pânico. A segunda pergunta é da dimensão da necessidade de risco. Eu preciso de renda variável? Se o seu patrimônio já chegou ou quase chegou onde você precisa, correr risco vira uma escolha. Tem carteira que, mesmo bem conservadora, vai entregar tudo que a pessoa quer na vida. Nesse caso, adicionar risco fora de proporção só adiciona sofrimento sem um prêmio que faça diferença. Quem assistiu meu vídeo da carteira 100% renda fixa reconhece esse perfil. Às vezes, o jogo já está ganho e o melhor é preservar. E por fim, a pergunta da capacidade. Eu posso tomar risco? Essa pergunta é a mais objetiva e independe do seu sentimento. Tem mais capacidade para correr risco quem é mais jovem, quem não tem dependentes, quem tem emprego ou renda estável, patrimônio estável e conhecimento de verdade sobre o que está comprando. Tem menos capacidade quem sustenta a família e depende do patrimônio investido, quem está muito próximo de usar o dinheiro e quem está começando a entender como o mercado funciona. E repara que essas dimensões podem ser conflitantes. Por exemplo, tem gente com estômago de aço para correr risco, mas com pouca capacidade. E tem gente com capacidade sobrando, mas com zero apetite para correr risco. A sua exposição certa em renda variável vai morar onde essas 3 respostas se encontram. Se essas respostas indicarem que renda variável cabe na sua vida, vale você saber então por que está colocando isso na carteira, porque essa classe tem funções específicas no seu patrimônio. Um motivo clássico é o prêmio de risco. Em janelas mais longas, quem topa essa volatilidade maior e aguenta esse sobe e desce do mercado tende a ser pago por isso. E é esse prêmio que historicamente faz a renda variável gerar maior potencial de crescimento que a renda fixa. Só que o papel da renda variável vai além de poder render mais. Uma carteira só de renda fixa depende inteiramente de um motor só, o
o juro brasileiro. E a renda variável, principalmente a internacional, vai plugar na sua carteira motores diferentes que respondem a outros estímulos, lucro das empresas, economia global, câmbio, pedaços que muitas vezes caminham em direções diferentes. E é essa combinação que vai melhorar o resultado da sua carteira ajustado ao risco. E ainda tem um outro uso que é a renda recorrente com vantagem tributária. Exemplo, fundos imobiliários que pagam rendimento mensal isento de imposto de renda para pessoa física, dividendo de ações que seguem isentos para a grande maioria dos investidores. Dá inclusive para desenhar uma parte da carteira só para isso. Na fase de usufruto, quando você passa a viver do patrimônio, ter uma fatia da carteira rendendo renda isenta pode melhorar o perfil tributário do conjunto, porque uma parte da sua renda mensal já chega líquida de imposto e você precisa vender menos daqueles ativos que pagam imposto de renda. Sempre considerando as regras de hoje, né? Porque podem mudar bruscamente, especialmente porque a gente vive no Brasil. Renda variável bem usada beneficia o seu patrimônio, mas se você usa os critérios errados lá do começo, essa lógica se inverte e transforma a renda variável em uma espécie de aposta. Agora que você já entendeu se renda variável cabe ou não na sua carteira, quanto colocar nessa classe de ativos? A resposta verdadeira que você já deve imaginar se você me acompanha é depende. Depende muito. Toda regra pronta vai falhar em algum caso e quem te vende um percentual único para qualquer pessoa tá mentindo para você. Mas eu sei que depende não vai te ajudar a começar, então eu vou te dar aqui uma regra de bolso que vai servir como um ponto de partida. A regra é a seguinte: pega a sua idade e ela é o percentual de renda fixa estimado, ou seja, 30 anos, 30% renda fixa, o restante pode estar em renda variável. 60 anos, 60% renda fixa, o resto renda variável. Essa regrinha, apesar de simplista, tem uma lógica com base acadêmica séria, a teoria do ciclo de vida. Quando você é mais jovem, o seu maior ativo financeiro não está nem na corretora, é o seu próprio capital humano, os seus próprios salários futuros, que se comportam como uma renda fixa gigante que vai te pagar cupons por décadas. Com esse título enorme na sua vida, a sua carteira financeira pode correr mais risco. Conforme você vai envelhecendo, esse ativo vai se consumindo e a carteira financeira precisa assumir um papel mais conservador. É essa a lógica, inclusive, dos fundos de aposentadoria com data-alvo no mundo inteiro, que vão reduzindo o risco da carteira automaticamente com a idade. Mas olha, esse percentual ele vale só para a carteira de liberdade financeira, ou seja, reserva de emergência fica fora dessa conta. Todo o dinheiro carimbado para uso também. Então, entrada para um apartamento, troca de carro no ano que vem, festa de casamento, todo o dinheiro que tem nome, data, nem entra nessa divisão, porque eles já têm endereço lá na renda fixa. E é bom lembrar que essa regra é um ponto de partida. As 3 perguntas que a gente fez antes são o ajuste fino disso. Respondeu, não preciso, puxa mais para renda fixa. Respondeu, não aguento, puxa mais para renda fixa. A regra geral vai te dar um chute inicial e as suas respostas e vivências vão calibrando o número final. Se você quer descobrir o que realmente faz sentido para você, passando pelas dimensões de risco, avaliando a sua carteira real, o seu planejamento futuro, é exatamente isso que eu faço com cada cliente no meu atendimento individual. Aplica para uma vaga, o link está na descrição. Agora me conta nos comentários, qual desses critérios errados você já usou? Eu começo, eu já escolhi a ação achando que eu entendia do setor e o mercado me explicou que não. Se esse vídeo mudou o jeito como você decide sobre risco, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de investimento de um jeito útil e aplicável à vida real. E se você conhece alguém que escolhe ação por dividendo ou escolhe investir naquela que já caiu mais, manda esse vídeo para ela. Te vejo no próximo.